noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, que é o Senhor dos céus e da terra. Amém? Amém. Agora é o momento da palavra, da ministração aos nossos corações, porque assim como o Senhor fala com vocês, Ele também fala comigo a cada palavra que nós trazemos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a história que Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Ela se encontra em Mateus, capítulo 14, começa lá no versículo 22 e termina no 36. Eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Esse milagre do Senhor andar sobre as águas, ele ocorreu logo após ele ter feito o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que ele alimentou uma multidão com mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então era uma multidão verdadeira, né? E depois disso, desse sermão, de tudo que ele fez, ele sabia que era chegado o momento dele se retirar e ficar a sós com o Pai para orar, né? Aí nós já temos o primeiro ponto que eu gostaria de falar, que o Senhor, ele é sempre o nosso maior exemplo. E se ele reservava um tempo, mesmo dentro dos afazeres dele, das circunstâncias, para orar ao Pai, quem dirá nós, que somos tão frágeis e necessitamos tanto desse momento de intimidade com o Senhor. Precisamos colocar dentro do nosso dia essa prioridade de buscar a Deus, de orar a Deus, de louvar, de ler a sua palavra, pois ela é uma palavra viva, ela fala conosco, ela nos transforma, ela nos muda.
e ela nos traz a verdade sobre a salvação. Então ele disse para os discípulos: vão na frente, peguem um barco e vão, eu me despeço da multidão e vou orar ao meu Pai. E os discípulos então no mar com o seu barco estavam indo. Em determinado momento da madrugada começou uma tempestade muito forte, uma tempestade, um vento forte, umas ondas altas, e ali os discípulos ficaram com medo, né? Então, durante a madrugada, né, eles olharam e viram um homem vindo sobre as águas. E eles se assustaram com aquilo e gritaram: é um fantasma? E Jesus lhe respondeu: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não tenha medo. Era Jesus indo ao encontro deles. Então Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até você, até o Senhor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até o Senhor Jesus. Mas quando Pedro começou a sentir aquele vento forte e olhou para os lados e viu aquelas ondas, Pedro sentiu medo. Porque enquanto ele estava olhando para o Senhor Jesus, ele não via circunstâncias ao redor. Mas quando ele desviou o seu olhar do Senhor, ele viu o vento, ele viu as ondas e sentiu medo. E naquele momento que ele sentiu medo, ele começa a ir para o fundo, ele começa a afundar. Então ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estende a sua mão de misericórdia. Jesus estende a sua mão, o segura, puxa e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então eles subiram ao barco e o mar se acalmou, o vento cessou. Os discípulos ali o adoraram, reverenciaram e falaram: certamente és o Filho de Deus, verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Então eu quero falar para você algumas coisas. A nossa vida, o nosso barquinho, ele vai ser atingido por algumas tempestades. Mas o que você precisa entender é que o Senhor seu Deus, Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Então que você precisa tomar um passo de fé e andar em direção ao Senhor, mas com os olhos fitados no Pai, com os olhos focados no Senhor. Porque se você olhar para a direita ou para a esquerda, se você desviar o seu olhar de Cristo, as circunstâncias ao redor, ela vai fazer com que você sinta medo. E o medo, ele é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. Nós precisamos andar por fé. Tem um versículo que diz: nós não andamos, né, pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E a fé, ela é isso. Paulo explica que a fé é crer no que a gente não vê, né? Então a gente precisa crer que o Senhor já acalmou a tempestade. A tempestade que invadiu o seu casamento, a tempestade que invadiu sua vida financeira, a tempestade que invadiu o seu coração, a sua vida espiritual. Você tem que olhar para Jesus, pois Ele é o único que pode acalmar essa tempestade. Ele é o único que pode fazer você andar sobre as águas. Mas ali Ele mostra que mesmo quando Pedro desviou o olhar, que a fé dele foi pequena e que ele duvidou do poder de Deus, mesmo assim o Senhor não negou lhe estender a mão. E hoje Deus diz para você: mesmo que a sua fé esteja fraca, esteja pequena, eu não nego a minha mão de misericórdia. Deus está disposto para te puxar do mar. A música fala: se o mar me submergir, a tua mão me retirará. Então o Senhor, Ele quer te tirar dessa tempestade. Ele quer acalmar isso que você tem vivido. Mas depende de você dar o primeiro passo. Assim como Pedro, ele falou: Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas e ir até o Senhor. Então você tem que ter uma conversa, uma oração para Deus e dizer: Senhor, eu quero andar sobre as águas, me tira dessa tempestade. Mas quando Ele começar a tirar você, não olhe para os lados para você não sentir medo. Olhe só para Deus e você conseguirá andar por cima do mar e a sua fé amadurecerá. Outra coisa que eu quero falar: os discípulos recém tinham visto o milagre da multiplicação e ainda eles duvidaram que poderia ser Jesus andando sobre as águas. E
Isso quer dizer que nós precisamos amadurecer a nossa fé diariamente. Nós precisamos ter uma fé madura no Senhor. Uma fé madura. E como que nós adquirimos isso? Lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, orando a Deus, buscando a Deus. Entra pro seu quarto em secreto, vai orar ao Senhor, busca a Deus nas madrugadas. Não espere você estar no meio de uma tempestade para buscar ao Senhor e clamar dizendo: Senhor, salva-me. Ande com Ele no seu barco e você verá que as tempestades nem chegarão a você, e que se você estiver em meio a uma tempestade, você não vai nem perceber. Aquilo não vai te afligir, não vai te atingir, pois você está andando com o dono do mar, o dono do vento, o dono de tudo. E se você está andando com o grandão da Galileia, você não vai temer a nada. Você sentirá aquela paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz. E essa paz, ela vem do Senhor, vem da intimidade que você tem com o Senhor. Então hoje Deus diz para você: filho, eu vou acalmar essa tempestade. Basta você dar o primeiro passo de fé. E um dos primeiros passos de fé é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eu convido você a orar a Deus hoje e falar para Ele que Ele é o seu único e suficiente Salvador, e que você quer Ele no seu barco, e Ele será o melhor navegador que você poderia ter ao seu lado. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja no seu barco e que você não tire os seus olhos daquele que é o maior. Amém?